Olá, meu nome é Elaine Ferreira do canal Cakepedia. O Cakepedia, para quem não conhece, é um dos maiores canais do YouTube do Brasil na área da confeitaria. E nessa série da Semana dos Doces Gourmet, eu vou te ensinar como transformar a cozinha da sua casa em uma verdadeira fábrica de doces gourmet e a faturar alto. E agora é o momento certo, pois muitas pessoas perderam seus empregos nessa pandemia e não só, mulheres que tiveram seus bebês e agora já não podem trabalhar fora, ou seja, para você que precisa de uma renda extra ou até mesmo da sua renda principal. Pois para nós que trabalhamos com doces, o céu é o limite e dá sim para faturar de R$ 2.000 a R$ 5.000 por mês com doces. Eu sei que você pode estar achando isso muito bom para ser verdade, mas saiba que isso é possível sim, pois hoje eu já tenho mais de 10.000 alunas, mulheres comuns assim como você, que transformaram as suas vidas completamente através dos doces, como é o caso da Rafaela. Bom dia, me chamo Rafaela Cascais de Souza, moro na cidade de Careira Castanho, no estado do Amazonas. E a minha história com doces, né, foi a partir, né, de um café da manhã que nós temos aqui na nossa cidade, né, e minha mãe é confeiteira, mas a minha mãe ela se especializou em bolos confeitados, né, encomendas de bolos e tortas, essas coisas. Sempre muitos nossos clientes perguntavam se a gente fazia docinhos para a festa, docinhos coquetel, né? E a gente sempre falava que não, porque a minha mãe falava que não tinha muito tempo para fazer pelo fato de que a gente tem uma demanda muito grande de bolos confeitados. E a partir daí surgiu a ideia, né? Eu tive um bebê, precisei sair do meu emprego, né, para cuidar, ter mais tempo com meu filho, e surgiu a ideia de eu trabalhar em casa. E eu pensei, como é que eu vou trabalhar em casa, começando do zero, sem ter nenhuma renda extra? E aí surgiu a ideia de atrelar, né, ou fazer brigadeiros, né, que perguntavam muito se a gente fazia, a mesma nossa marca que já é bem conhecida aqui na nossa cidade, que é o Lanche Doceria El Shaddai. E aí surgiu a ideia, conversei com meus pais, olha, o que vocês acham, né, de eu começar a trabalhar com brigadeiros, com doces, já que perguntam tanto, né? E aí meus pais acharam uma ótima ideia. E foi a partir daí que eu pensei, não, eu não quero começar porque fazer brigadeiro, todo mundo pensa que é fácil, né, que é muito tranquilo, não precisa de muita coisa, mas não. Eu queria realmente me especializar e me profissionalizar nessa área para dar para os nossos clientes o melhor. E foi quando eu pesquisando na internet mesmo, né, eu conheci, né, a nossa professora da Cakepedia. E eu assisti muitas aulas delas pelo YouTube e eu gostei muito, mas eu queria mais. E foi quando eu decidi optar por ela, porque foi a professora que mais me passou segurança, que mais me passou tranquilidade, que me mostrou que era possível fazer a diferença nesse ramo, né? Que não era algo simplesmente comum, mas era algo que poderia se tornar especial e lucrativo. E foi quando eu adquiri o seu curso, comprei, né? E fez toda a diferença, toda, porque na mesma semana eu comecei mesmo a vender muito. Quando a gente anunciou que trabalhava com doce, assim, já teve várias encomendas. E vamos combinar que os docinhos são deliciosos, muito bons, porque são brigadeiros gourmet e que a gente adaptou, né, para o nosso ramo. E quando a gente fala em brigadeiros gourmet, os clientes acham é, muito mais bonito aos olhos, muito melhor e muito mais gostoso. Então isso fez toda a diferença. Então, assim, para mim o curso foi de extrema importância porque abriu meus horizontes, me ajudou nessa caminhada e está me ajudando até hoje. E é através dele que está realmente fazendo a diferença na minha vida. Obrigada, Cakepedia. E assim como a Rafaela, existem milhares de alunas minhas que mandam depoimentos todos os dias. Nem dá para mostrar todos por aqui.
Eu também já estive do outro lado, assim como você. A minha história com doces começou quando eu fui morar em Portugal em busca de melhores condições. Mas quando eu cheguei lá, não foi nada como eu imaginei. Eu não consegui emprego, o tempo foi passando, o meu dinheiro foi acabando e eu estava ficando completamente desesperada. Eu me lembro de um dia que eu fui em 3 entrevistas de emprego e não consegui ficar em nenhuma. E estava tão frio, e o frio da Europa é super rigoroso. Eu sentei em um banco em uma praça, coloquei a mão na cabeça e pensei que já não tinha jeito mais para a minha vida, pois eu estava sozinha, sem família e com pouquíssimo dinheiro. E nesse mesmo dia aconteceu algo mágico. Quem já foi em Portugal sabe que lá tem aquelas pastelarias com aquelas vitrines lindas, repletas de doces tradicionais portugueses. E eu adorava passear e ficar olhando aquelas vitrines, mas só olhando mesmo, porque nem um dinheiro para tomar um café e um doce eu tinha. E o engraçado é que essas vitrines são praticamente muito semelhantes, pois os doces tradicionais portugueses são sempre os mesmos. Foi quando me surgiu uma ideia: vou fazer doces para vender. Porém, doces artesanais e com aquele jeitinho brasileiro. Então eu comecei a procurar na internet e a estudar dia e noite tudo que eu precisava aprender para começar a vender doces. No início foi um sufoco, pois na internet tem tanta informação que deixa a gente super perdida. No início as receitas davam errado, eu ficava frustrada, mas não desisti. Foi então, com muito estudo e tempo gasto, que eu aprendi as melhores receitas e estratégias para ganhar dinheiro com doces. E eu comecei a vender brigadeiros, cupcakes, bolos caseiros e foi um sucesso. E quando a minha situação financeira melhorou, eu fiz vários cursos de confeitaria nacionais e internacionais. E alguns anos depois surgiu a ideia de criar um canal no YouTube para ajudar pessoas que precisam aprender confeitaria de um jeito fácil e divertido. Foi quando surgiu o Cakepedia. E hoje o Cakepedia é um verdadeiro sucesso. Já conta com mais de 1 milhão de inscritos e com mais de 50 milhões de visualizações. Com essa minha experiência de vida, eu aprendi que crise pode se transformar em oportunidade. Não importa como está a sua vida agora, você pode sim transformar um momento difícil em algo lucrativo. E é por isso que eu estou aqui hoje, para dividir um pouco da minha história e aprendizado com você. E agora eu vou te ensinar a fazer o brigadeiro perfeito. Vou te ensinar tanto o ponto de recheio para a gente fazer o nosso bolo no pote, que vai ser feito na aula 2, e também o ponto de enrolar perfeito para o seu brigadeiro ficar bem redondinho. E essa receita de brigadeiro gourmet é muito importante para mim, pois foi com essa receita que eu dei a volta por cima. E você deve estar se perguntando, mas por que brigadeiro? Porque o brigadeiro é o doce mais amado do Brasil. Não existe uma boa festa sem um bom brigadeiro, não é mesmo? O que o torna super lucrativo. Agora sim, vamos botar a mão na massa! Então agora você vai aprender a fazer o doce gourmet namoradinho do Brasil, o doce mais amado pelos brasileiros, um brigadeiro gourmet perfeito. Esse brigadeiro vai fazer o maior sucesso. Eu vou te ensinar os pontos, tanto para recheio quanto para enrolar, para nós fazermos aqui os nossos doces gourmet dessa semana maravilhosa. Então agora vamos conhecer os ingredientes perfeitos para fazer um delicioso brigadeiro gourmet. Para fazer o brigadeiro gourmet, nós vamos precisar de leite condensado, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite de caixinha UHT, 20 gramas de chocolate em pó, no mínimo 30% cacau, não pode ser achocolatado. E aqui eu tenho 100 gramas de chocolate nobre. Eu estou usando um chocolate belga da Callebaut. Essa é a melhor marca, né? Um chocolate de excelente qualidade.
Para a gente fazer um bom brigadeiro gourmet, todos os ingredientes precisam ser de excelente qualidade, senão não vai passar de um brigadeiro comum. E nós queremos agregar o maior valor aqui ao nosso brigadeiro, ao nosso produto. Então agora vamos começar. Para fazer um excelente brigadeiro gourmet, a primeira coisa que a gente vai precisar é de uma boa panela. Uma panela com um fundo grosso, pode ser uma panela antiaderente, apesar que para quem está começando eu não aconselho. Eu costumo aconselhar a panela de inox com fundo triplo, porque assim o calor vai ser distribuído pela panela uniformemente e vai evitar que queime e açucare o seu brigadeiro gourmet. E também vamos precisar de uma excelente espátula de silicone, de preferência inteiriça, pois assim vai ficar mais higiênico. Vamos começar adicionando então o leite condensado. O leite condensado, ele não precisa ser da marca mais famosa, porém ele não pode ser um leite condensado muito líquido. Quanto mais grossinho o seu leite condensado for, melhor vai ficar o seu brigadeiro. Então utilize sempre produtos de excelente qualidade. Vamos adicionar também o creme de leite. O creme de leite a gente adiciona na receita para evitar que o brigadeiro fique muito doce, vai também dar mais rendimento à massa e vai diminuir a doçura aqui do nosso brigadeiro. Vai ficar menos enjoativo. E vamos adicionar também o chocolate em pó. Sempre um chocolate em pó, no mínimo 30% cacau. Então agora, antes de levar o nosso brigadeiro gourmet para o fogo, nós vamos homogeneizar todos esses ingredientes. E vocês repararam que eu não adicionei o chocolate nobre. Porque o chocolate nobre, ele vai ser adicionado no fim aqui do preparo desse brigadeiro. Porque o chocolate nobre, ele não pode ultrapassar os 50 graus. Então, se a gente coloca ele agora e leva para o fogo, vai acontecer desse chocolate queimar. Então, a gente vai só adicionar no final. Eu vou explicar tudo direitinho. Vamos misturar aqui muito bem para ficar completamente homogêneo os ingredientes. E agora sim, vamos levar a panela ao fogo. Com a panela no fogo, o fogo é importante ser o fogo baixo. A gente vai sempre mexer aqui, por isso que é importante uma excelente espátula. De preferência, uma espátula com um ângulo reto, para que a gente possa limpar bem o fundo aqui da panela e evitar que o nosso brigadeiro ele queime. Então agora não tem erro, vamos mexer sem parar. Quando chegar no ponto de recheio, eu já venho mostrando para vocês. Eu vou dar uma adiantadinha no vídeo, senão vai ficar muito longo. Então agora que o nosso brigadeiro gourmet começou a ferver, olha como que ele está borbulhando. Nós vamos contar 3 minutos, 3 minutos. Pois vai ser o ponto certinho para a gente fazer o nosso bolo no pote, que vai ser na segunda aula. Então presta atenção aqui nesse ponto. E não se esqueça de sempre mexer, não pode desgrudar aqui dessa panela, mexendo sempre para evitar que queime, que grude no fundo, né? Porque senão vai ficar cheio de gruminhos e isso não é bom. Então a gente mexe sempre, vamos contar os 3 minutinhos e eu já volto com o ponto ideal aqui para recheio de bolo no pote. Já se passaram então os 3 minutinhos. Olha como que fica. Agora parece que está muito mole, porém está super quente. Quando esse brigadeiro ele esfriar, vai ficar na consistência perfeita para recheio. Então, se eu fosse fazer aqui o recheio, eu já iria retirar minha panela do fogo e adicionar o meu chocolate nobre. Porém, como a gente vai fazer um brigadeiro de enrolar, então eu vou seguir mexendo até chegar no ponto. E não se esqueça de limpar bem aqui as paredes da panela, limpar com a espátula todos os cantinhos aqui dessa panela e sempre mexendo. Nosso brigadeiro já está quase no ponto. Vamos mexer mais um pouco
O ponto para um brigadeiro de enrolar perfeito é esse aqui, ó. Quando ele solta completamente da panela e escorre em ponto de cachoeira. Esse é o ponto, então, perfeito para você enrolar o seu brigadeiro bem redondinho e ele não desmanchar depois de enrolado. Então, sempre observa esse ponto. Eu vou mostrar bem no detalhe para vocês. Olha, bem soltinho da panela. Perfeito. Então, agora que o nosso brigadeiro ele já chegou no ponto de enrolar, nós já podemos retirar daqui a panela do fogo. Com a panela fora do fogo, agora sim nós podemos adicionar o chocolate nobre. Lembrando que esse chocolate que eu estou usando é um chocolate belga da Callebaut e ele é meio amargo. Eu gosto do meio amargo, pois eu não gosto de doces exageradamente doces. Mas se você quiser utilizar um chocolate ao leite, por exemplo, também pode. Vamos adicionar então aqui o chocolate e vamos mexer sem parar. O próprio calor aqui do brigadeiro, ele vai derreter o chocolate e vai ficar completamente homogêneo. Mexe bem. Vocês não têm ideia o cheirinho que já está aqui de chocolate. É realmente irresistível. Vocês não têm ideia como que essa receita faz sucesso. Olha, a cor já mudou também, a textura também já mudou, fica mais cremoso, pois o chocolate, ele também tem gordura, a manteiga de cacau. Então ele acaba trazendo uma maciez toda especial para esse brigadeiro gourmet. Vamos mexer bem. Olha o brilho que a massa fica. E o nosso brigadeiro gourmet, ele já está pronto, olha. Ficou perfeito. Então agora que o nosso brigadeiro ele já está pronto, vamos transferir aqui a massa para um plástico filme. Vocês devem estar se perguntando, por que o plástico filme? Porque é muito mais prático para armazenar, principalmente para você que vai ter uma produção grande. E também o plástico filme ele é perfeitamente seguro. Ele aguenta até 300 graus. Então não se preocupe que não vai passar nada para o brigadeiro. Fica ótimo depois para empilhar na geladeira também. Vocês já vão ver. E agora é só fazer isso aqui, olha. Bem coladinho aqui no brigadeiro para não ganhar nenhuma nata. Dobra. Dobra desse lado também e pronto, olha. Ótimo para empilhar na geladeira, para armazenar, para ficar aqui com uma produção bem grande. E agora que o nosso brigadeiro ele já está pronto, perfeitamente embalado, nós vamos deixar esse brigadeiro esfriar completamente. Eu costumo deixar os meus brigadeiros estabilizando por 12 horas, ou seja, eu faço num dia, à noite, por exemplo, ou no fim da tarde, e só vou enrolar no outro dia. Caso você tenha um pouco de pressa ou a sua região for muito quente, você pode deixar ele em temperatura ambiente, esfriar completamente, umas 3, 4 horinhas, e depois deixar aí umas 2 horinhas na geladeira antes de enrolar. Também dá super certo. Então agora, quando o meu brigadeiro já estiver estabilizado, eu venho enrolando aqui os brigadeiros perfeitos, bem redondinhos para vocês. Agora que a nossa massa do brigadeiro ela já está perfeitamente estabilizada, eu deixei 12 horas em temperatura ambiente e deixei também 1 horinha na geladeira antes da gente começar a enrolar o nosso brigadeiro. Então ela está na consistência perfeita para fazer o nosso brigadeiro. Eu vou retirar aqui a minha massinha do plástico filme agora. Para
enrolar os brigadeiros, eu passo sempre um pouquinho de manteiga nas mãos, mas bem pouquinho mesmo, somente para não colar aqui a massa do brigadeiro na minha mão. Então, com a ajuda de uma colherzinha, eu pego aqui o brigadeiro. Os brigadeiros para fácil venda têm aproximadamente de 22 a 25 gramas, que é o tamanho de brigadeiria. Para facilitar quem não tem muita prática, você pode usar uma balança, que fica muito mais fácil. Vamos enrolar assim muito bem, olha como que essa massa é perfeita para enrolar. O brigadeiro fica maravilhoso. Olha, e pronto. Agora vamos passar num granulado, pode ser o confeito de sua preferência, desde que seja de excelente qualidade. Eu vou passar bem tradicional, vou usar um granulado aqui de chocolate meio amargo. E para que fique bem perfeitinho, eu vou voltar a enrolar. Dessa forma, o meu brigadeiro ele vai ficar bem redondinho. E olha que lindo! Fica perfeito. Agora é só colocar em uma forminha. E olha que lindo que fica o nosso brigadeiro gourmet. E aqui estão os nossos brigadeiros gourmet perfeitos. E olha como que eles ficam lindos. E essa massa, ela rende muito. Essa massa, ela rende 25 brigadeiros de 25 gramas. E ficam espetacular. Tanto para enrolar, ele não vai desmanchar depois de enrolado, com esse ponto perfeito. E vai fazer o maior sucesso com os seus clientes, eu não tenho dúvida. E o nosso tempo está acabando, então não perca a aula 2, onde eu vou te ensinar a fazer um bolo no pote que vende muito, usando essa mesma receita de brigadeiro, porém no ponto de recheio. Enquanto isso, deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida, que eu vou fazer o máximo para te responder. E também, se você não quer perder nada e ficar por dentro de tudo, aqui embaixo também tem um botão azul, clica lá e entra para o meu canal do Telegram, onde eu vou te avisar tudo sobre essa semana do Doce Gourmet e também vou te dar dicas exclusivas. Então clique lá agora. Muito obrigada pela sua participação e te vejo na aula 2.